Oiê, tudo bom? Passando aqui para falar da enquete de ontem, né, que eu coloquei no Store sobre quando uma coisa muito difícil, assim, muito inesperada, difícil, dolorosa mesmo acontece na nossa vida, dentro da nossa família, como que a gente reage, né? A gente se pergunta, por que comigo isso tá acontecendo? Ou a gente pergunta assim, por que não comigo, né? E no começo da enquete, nas primeiras horas, o porquê comigo tava super, pum, estourado. De repente, lá para as últimas horas, e bastante gente participou, achei muito legal, foi se pareando, né? Tanto que a pesquisa terminou com 52% e 48%, ficou muito parecido, muito perto. E eu achei interessante, assim, e esse exercício da enquete é um momento que a gente pra gente tentar pensar, né? Porque o que são coisas difíceis? Coisas difíceis de fato acontecem, vão acontecer. Acontece o tempo inteiro com outras pessoas e às vezes a gente não se empatiza com a dor do outro por ser um desconhecido. A gente empatiza a dor quando é uma pessoa que a gente conhece, mesmo que minimamente ali a gente conhece, a gente ainda sente uma dor, mas tem coisas muito graves acontecendo com pessoas que a gente nunca viu na vida. E como nós todos somos um todo, a gente sente sim, tá? Inconscientemente a gente sente. Mas vamos falar um pouco das perguntas, tá? Aquela pergunta que fala assim, por que comigo? Ela é até ambígua, essa pergunta, porque a pessoa ela pode se perguntar isso pela intenção da evolução, né? Assim, por que comigo? O que eu tenho que aprender com isso que está acontecendo? Isso pode acontecer, a pessoa ela tem um discernimento de saber assim, o que tá acontecendo que eu não tô conseguindo perceber, o que eu preciso aprender com essa situação, por que tá acontecendo isso comigo, né? Essa pergunta ela pode dar essa conotação de evoluir, aprender algo, transcender algo no nosso comportamento, no nosso hábito de vida. E o outro sentido que ela dá é no sentido da não aceitação. Por que comigo? Né? A não aceitação no sentido assim de se colocar como uma pessoa diferenciada. Não, eu sou uma pessoa muito bacana, isso não pode acontecer comigo. Sinto lhe dizer que até freiras, que são pessoas muito boazinhas, se elas pularem da janela, elas vão cair, porque a lei da gravidade não diferencia ninguém. E existem leis universais que agem da mesma forma que a lei da gravidade. E não poupa, não faz diferença. A diferenciação, na verdade, quem faz é o humano. A natureza, o universo, não faz diferença nenhuma. Você pode ser bonzinho, malzinho, tudo pode acontecer com ambos, né? As pessoas às vezes têm um julgamento assim, E é normal, tá, gente? A gente tá em evolução, a gente tem o direito de questionar, né? Nada é errado, na verdade. A gente se pergunta, fulano é tão, né, faz tanta coisa assim, só porque a gente não gosta da pessoa. Por que isso não acontece com ele? Acontece com uma pessoa tão boa, né? Por que essa pessoa ficou doente, diagnosticou algo tão grave, uma pessoa que fez o bem? Esses fatos, eles estão muito além dessa avaliação do olhar humano. Tem algo muito além disso e nós somos ainda muito pequenos para ter essa compreensão. Por mais que a gente estude, busque respostas, ainda nós somos limitados a entender algumas situações e realmente espero um dia ter respostas para muitos questionamentos meus também, né? Então essa pergunta ela tem essas duas situações, de por que comigo, né? O que eu tenho que aprender com um olhar mais calma, vamos lá, eu tenho que aprender alguma coisa. Ou por que comigo no sentido de se colocar como uma autoridade, como uma pessoa muito especial ali. Isso tem que ser refletido. Por que você se acha tão melhor do que os outros, né? Eu me lembro quando eu era muito nova, eu tinha 26 anos, isso já faz um tempo. Eu fiz um seguro de vida pra mim. As pessoas perguntavam, por que você fez um seguro de vida pra você? Você não vai morrer? Eu falei, não, tudo bem, mas eu posso ter alguma coisa grave, né? E acontecer uma coisa, eu não consegui trabalhar. E aí, como é que faz? Mas nossa, você tá preocupada com isso? Imagina, você é tão nova. Eu falei, então, o que me torna diferente das outras pessoas para achar que nada de desagradável vai acontecer comigo? Então isso é uma sensação de pé no chão, né? E aí entra aquela pergunta assim, por que não comigo? Que é exatamente isso que eu sempre tive comigo. Por que não comigo? Eu não sou especial, eu não sou diferente de ninguém, muito pelo contrário, eu sou igual a todo mundo. Quando a gente come uma coisa que faz mal, a gente tem enjoo. Então nós somos todos iguais, porque a gente sente a mesma coisa, tá?
Todo mundo tem sangue correndo na veia. Não conheço ninguém que tenha um liquidinho de diamante correndo na veia. Então nós somos muito iguais. Então é esse discernimento de saber assim, por que não comigo? Isso já te traz uma lucidez e um preparo, né? Tem pessoas que nunca perderam nada na vida. Nunca passaram por uma dificuldade exatamente, uma perda. E essas pessoas às vezes não sabem como vão reagir. Mas o que é importante dessa enquete, tá? É a gente aprender a aceitar o que a gente sente. Porque o que a gente sente, ela vem através de uma bagagem, de uma origem, de um comportamento ensinado, das nossas bases de formação. Então tá tudo certo. O que a gente tem que buscar entender é o melhor conforto diante dessas situações, né? Entender por que eu me posiciono dessa forma, né? Por que é tão difícil para mim e eu não aceito? Só que esse difícil... Vou dar um exemplo mais prático para ficar mais fácil o entendimento. Diagnóstico de uma grande doença. Assim, uma coisa muito horrível, né? Que você nunca imaginou na sua vida. Ou após um acidente, perder os movimentos, por exemplo. É uma coisa que a gente não quer ficar pensando, óbvio. Mas... temos pessoas até na televisão, né, que se tornaram atletas e transformou a vida, soube lidar com aquilo. Porque a gente passa por um processo assim, de primeiro se questionar, né, o que tá acontecendo e tal, mas isso sempre aconteceu com outras pessoas e a gente nunca... Assim, enquanto tá no outro, a gente fica na área dos conselhos, então é muito agradável, é muito confortável ficar só na área dos conselhos. Na hora que vem na prática, aí é que eu quero ver a prova dos 9. E é aí que a gente tem que estar com muita força interior, espiritual, tem que ter espiritualidade muito elevada, porque se a gente ficar só no ego, o ego, ele tá ligado ao nosso reptiliano, é sobrevivência. Ele vai botar medo e limitação, porque é instinto de sobrevivência. Quando a gente aprende a controlar o nosso ego, entender as fraquezas dele, fortalecer o nosso ego e saber lidar com qualquer situação, não é que fica mais fácil, mas a gente sabe lidar com a situação sem perder o controle e entrar em desespero. Isso ajuda muito. Então, assim, o que a gente precisa primeiro? Aceitar o que a gente sente. Estou triste, estou com raiva, não quero essa situação, porque a gente é legítimo, a gente tem que acolher esse sentimento. Agora, passou isso, começa aquele comportamento daquela criança mimada. Não, comigo não, tem um culpado, quer começar a achar algum culpado para aquela situação. A não aceitação, ela é muito dolorosa. A aceitação, ela acolhe, ela resolve, ela baixa a adrenalina. Quando a gente não aceita, a gente não olha, aquilo não é resolvido. Quando a gente aceita o que está sentindo e se dá o direito de passar por todas as dores, isso é legítimo. A gente tem que aprender a acolher os nossos sentimentos de dor, porque isso não significa fraqueza. Você se sentir triste, com raiva, uma dor, um luto, um sofrimento, isso não é sinônimo de fraqueza. E é a vida fazendo a gente aprender a pedir ajuda. Peça ajuda, saia do ego. Quando a gente sai do ego, a gente pede ajuda. E a gente tá aqui pra isso. As pessoas, elas, às vezes, isso aconteceu comigo até um ponto também, numa fase da minha vida. Depois que eu comecei a estudar, eu comecei a tirar um pouco isso da minha cabeça. Então, isso pra mim hoje eu olho de uma outra forma. Mas a gente tem aquela coisa assim... Quando tá tudo lindo na nossa vida, parece que assim, a divindade, uma energia maior, enfim, é como se fosse um atendimento ao consumidor, né? Ai, tô feliz, tá tudo em ordem, minha vida tá tudo ok, tá tudo bem. Quando acontece alguma coisa ruim, nossa, o que aconteceu? Por que comigo? Não acredito mais em nada, é aquela revolta, é castigo, é punição. Gente, então, pelo amor de Deus, a gente só evolui com o castigo e com a punição. Nós fomos criados em alguns momentos achando essa energia divina, uma coisa muito romantizada de que você tem que ser bonzinho para colher as coisas boas. Infelizmente, coisas ruins acontecem com pessoas boazinhas e isso não é exatamente uma punição, né? Os papais e as mamães que têm filhos, quando levam os filhinhos para se vacinarem, os bebês choram, aquela coisa dolorida, um sofrimento para a criança. Por que meu pai e minha mãe estão fazendo isso comigo? Né? Um questionamento de dor ali.
E os pais sabem que aquilo é pro bem da criança, né? Poliomielite, todas as vacinas da infância que são importantes para aquela criança, os pais entendem a dor da criança, ficam penalizados, mas sabem que aquilo é uma coisa importante. Eu costumo pensar a mesma coisa. Quando algo muito triste acontece comigo, que eu choro, eu me dou o direito de chorar, eu me dou o direito de ficar triste, eu me dou o direito de ficar bem triste. E aí passa, né? É um sentimento legítimo e eu tenho que acolher esse sentimento. Só que eu acredito que tem algo maior olhando para mim como esses pais olham para as crianças quando estão sendo vacinadas. E é assim que eu costumo pensar e tudo fica mais fácil, tá bom? Um beijo grande para vocês, uma ótima quinta.